Fala pessoal, vamos aí hoje resolver os exercícios do LDA a partir da página 23, conteúdo de cinética, tá? Vamos ao exercício 1. Toda reação química necessita de certo tempo para ocorrer. Algumas reações químicas são rápidas, como o acionamento de um airbag. Por outro lado, existem reações lentas, como a decomposição de um alimento. Para as situações do cotidiano apresentadas a seguir, indique quais das reações se processam mais rapidamente e quais mais lentamente. Aí apresentaram aqui para a gente a queima de fogos de artifício, tá? Oxidação de um objeto, mas na realidade tem que ser o ferro ou elementos metálicos pelo menos, tá? A dissolução de comprimido efervescente e a digestão de alimentos. Então ele quer saber quais são rápidas e quais são lentas. Bom, nós sabemos que o fogo de artifício queima rapidamente, né? Nós sabemos que a oxidação de objetos, elas são reações um pouco mais rápidas, mais lentas, desculpa. A dissolução de comprimido efervescente são reações rápidas e a digestão de alimentos, ela é de certo ponto lenta, certo? Exercício facinho aí para a gente iniciar sem medo. 2. As informações apresentadas no quadro a seguir estão relacionadas com a reação de decomposição da água oxigenada. Então, ele apresenta uma tabelinha com tempo, tá, em minutos, e a massa, né, que foi... o que aconteceu com H2O2 no decorrer do tempo. Então, como é uma reação de decomposição, é meio óbvio que a massa de H2O2, com o passar do tempo, ela diminui, tá? Por isso que vocês estão vendo aí uma massa decrescente, tá? Aí nós vamos utilizar aquela nossa tabelinha, né? Porque ele pede aqui, com base nesses valores, calcule a velocidade média de H2O2, espécie em gramas por minuto, no intervalo de 0 a 4 minutos, tá? Nós vamos ter que usar aquela fórmula que já foi discutida anteriormente, tá? Onde a fórmula vai apresentar a velocidade média da água oxigenada, tá? Onde você vai ter o módulo da variação da massa sobre a variação do tempo. Se ele quer do intervalo entre 0 e 4 minutos, então a variação do tempo vai ocorrer entre 278 e 408. Como a variação ela é o inicial, o final menos o inicial, então você coloca aqui 238 menos 408 sobre a variação do tempo, que é o final menos o inicial, tá? O resultado disso é menos 170 sobre 4, tá? Por que o módulo aqui, ó? O módulo ele vai indicar que esse sinal negativo aqui, ele deve ser ignorado, tá? Para representar o resultado final, senão o resultado final ficaria negativo. Então você ignora o módulo, ou ignora o sinal, porque ele está em módulo, e fica aí um valor final de 42,5 gramas por minuto. Beleza? Vamos ao próximo exercício. Não é o próximo exercício não. O exercício 2 ele se estende um pouquinho mais, né? Vamos ao B. Ele pede aí a velocidade média de decomposição do H2O4 dispersa em mol por minuto no intervalo de 0 a 4 minutos. Aí você vai ter que usar a massa que foi dada na tabela, tá? Para poder calcular a massa a molaridade do H2SO4. Então a gente vai ter o quê? Que em um minuto são 42,4 gramas de H2O2. Aí você faz a regrinha de 3, 1 mol de H2O2
é 34 gramas. Quanto que isso vai dar para 42 gramas, tá? E aí a gente vai ter que, para 1 minuto, né, a variação em molaridade vai ser de 1,25. Bem simples, né? 1,25 mol por minuto, tá? O exercício C, ele quer a velocidade média da formação de oxigênio, O2, gás oxigênio, né? Expressa em mol por minuto, no intervalo de 0 a 4 minutos, tá? De acordo com a equação de decomposição da água oxigenada. Então, se está decompondo, né? Então, está formando H2 e O2, gás O2, tá? Forma aqui, para H2O2, forma 1 mol de água e meio mol de oxigênio, gás oxigênio, tá? Então, a gente tem a equação química, tá? Da equação química, você vai ter aí que para 1 mol de H2O2 forma meio mol de O2, tá? Então, 1,25 mol de H2O2 vai formar quantos mols de água? O resultado é 0,625 mol de O2. Portanto, 0,625 mol por minuto, tá vendo? Bom, aqui é bem simples, é tudo relacionável, só regra de 3, onde você teve que aplicar a fórmula mesmo só na água. A3. Manchete do jornal O Estado de São Paulo, em 23/4/2014. Gás metano produzido por vacas é usado para abastecer veículos. Tá? Seria bom. Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para aproveitar o gás metano gerado por bovinos, que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. Aí você tem, pesquisando o gás metano, um grupo de estudantes da UEC, Universidade Estadual do Ceará, realizou em laboratório uma combustão e coletou os dados da tabela abaixo. Então, 0 minutos, 0,050 mol de CH4, 0 mol de CO2. 10 minutos, um pouquinho de consumo de CH4 e já uma produção de CO2. E em 20 minutos, mais um consumo de CH4, e ele quer saber qual que vai ser essa produção de CO2 nesse tempo em 20 minutos, tá? Aí, com os dados da tabela, a velocidade média da reação entre 0 e 20 minutos, foi determinado o valor. Aí quer saber qual que é o valor que foi determinado em 20 minutos, tá? Aí a gente vai ter o quê? A velocidade média, CH4, tá? Com a variação do tempo. Aí nós temos que, como a gente já tinha conversado, né? O inicial menos o final, quer dizer, o final menos o inicial, com a variação do tempo. Isso dá 1,5 mol por litro por minuto, tá? Ou através daquela outra fórmula que a gente tinha conversado, que é aquela fórmula que expressa os coeficientes estequiométricos, né? Então, você tem a velocidade média da reação, que é a velocidade média do metano, tá? A gente já calculou aqui em cima, sobre o coeficiente estequiométrico. Como o coeficiente estequiométrico do metano é 1, o resultado é o mesmo, tá, gente? Não muda praticamente nada. Beleza? A4. Preparar o sagrado cafezinho todos os dias, assar o pão de queijo, reunir a família para almoçar no domingo, tarefas simples do cotidiano ficarão mais caras a partir dessa semana. O preço do gás de cozinha será reajustado pelas distribuidoras pela segunda vez este ano. Com isso, cozinhar ficará mais caro. A equação química que mostra a queima do butano, gás de cozinha, em nossas residências é a seguinte: CH4, 13/2O2,
forma 4 CO2 mais 5 águas. O quadro abaixo ilustra a variação da concentração do gás butano em mols por litro em função do tempo. Então, você tem concentração diminuindo, tá? E o tempo passando, porque você vai estar, como você está numa reação de combustão, então o CH4 vai estar sendo consumido e diminuindo a sua concentração. Aí ele quer saber a velocidade média da queima do gás de cozinha nos intervalos entre 0 e 5 e 1 a 3 horas, tá? Essa velocidade média vai ser expressa pelo intervalo primeiro entre 0 e 5, tá? Que é a variação do CH4 pela variação do tempo. Velocidade final menos a inicial. Tempo final menos o tempo inicial. E a variação é 1,5 mol por hora. Isso no intervalo 5 e 0. No intervalo 1 e 3, tá? É a mesma formulazinha. E o valor é de 2,1 mol por litro. Ou seja, alternativa B, certo? O exercício 5, ele pede para a gente considerar a reação abaixo, que é o N2 mais hidrogênio, tá? Gás nitrogênio mais gás hidrogênio formando a amônia, tá? Então, para determinar a velocidade da reação, eles monitoraram a concentração de hidrogênio. Muito importante, tá? Eles monitoraram a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que segue. Então, em segundos aqui, ó, foi de 0 a 120 segundos. No tempo de 0 segundos, você tinha concentração de 1 mol por litro, tá? E no tempo de 120 segundos, tinha 0,4 mol por litro. Beleza? Aí ele fala assim, de acordo com esses dados apresentados, ele quer saber se é correto afirmar que a velocidade da média de formação da amônia vai ser qual desses valores aqui. Bom, ele deu para a gente, a tabela deu os valores da concentração de hidrogênio. Então, nós temos que trabalhar com os valores da concentração de hidrogênio. Ou seja, vamos trabalhar com a variação da concentração do hidrogênio. Quando nós descobrimos a variação da concentração de hidrogênio, nós fazemos aquela velha regrinha de 3 para determinar a concentração do gás amônia. Beleza? Vamos lá. Olha lá. Velocidade média do gás hidrogênio vai ser determinada por 0,4 menos 1, tá? Porque 0,4 é o final e 1 é a inicial. Tá vendo esse 2 aqui? 120 segundos, quantos minutos são? Se um minuto tem 60 segundos, 2 minutos vai ter 120 segundos, tá? Então, aqui, a única diferença, tá vendo que aqui, ó, ele tá te pedindo o resultado em mol por litro por minuto? Então, eu já transformei aqui mesmo, tá? Em minutos. Não dá diferença nenhuma nas contas. A velocidade média do H2 da reação é 0,3 mol por litro a menos 1 minuto, tá? Mol sobre litro sobre minuto. Lembra que isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Deixa eu colocar a cor aqui. Isso daqui é a mesma coisa de mol por litro vezes minuto. Beleza? Aí vamos lá. A reação química é essa daqui, né? São 3 mols de H2 para 2 mols de amônia. Aí a gente faz a relação estequiométrica. Se para 3 mols de H2 são 2 mols de NH3, 3 mols de H2 vai ser quantos mols de NH3? Lembrando que a gente tem 3 mols aqui, ó, tá? Aí só fazer a relaçãozinha e você vai chegar a ao valor de 0,2 mols de NH3, tá? Então, nós vamos ter 0,2
mol litro a menos 1. Ou alternativa B. Tá bom? Vou parar esse vídeo aqui e a gente volta aí a partir do 6.